Sejam bem-vindos! Começa agora o ConstruArch TV, um programa focado para mostrar como a arquitetura e a construção se complementam para maximizar os valores dos imóveis. E no programa de hoje, nós direcionamos o programa para experiências do mundo verde. Nós vamos falar hoje sobre arquitetura biofílica. E para poder falar desse assunto tão importante que é a arquitetura biofílica, que é trazer a conexão da natureza para as casas, para os ambientes de trabalho, para os ambientes comerciais também. Eu estou aqui com dois convidados especialistas nesse assunto para trocar esse assunto e essa conversa com a gente aqui, que é a Gabi Pacheco e também o Igor Quelho. Muito obrigado pela presença de vocês, poder estar aqui no ConstruArch TV e bater esse papo com vocês sobre a arquitetura biofílica. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, o convite. Olá, Roger, obrigado pelo convite, é um prazer. Muito bom. Pessoal, eu acho que esse é um assunto que nós vamos trocar hoje, que essa conexão da natureza para as casas tem cada vez mais sendo presente nos projetos. Sim. Afinal de contas, gente, o que é essa arquitetura biofílica? Bom, a arquitetura biofílica, a palavra biofilia, bio se refere à vida e filia se refere a amor. Então, literalmente, seria amor pela vida, né? Quando a gente fala de arquitetura biofílica, a gente fala de uma arquitetura que traz a natureza para perto do ser humano, porque, na verdade, a arquitetura ela é pensada para aquele que frequenta o ambiente, né? Então, o ser humano que usa aquele espaço, seja ele corporativo, residencial, ou mesmo as cidades. Então, trazer a arquitetura para dentro desses ambientes, para mais próximo desses ambientes, através de diversos elementos, como o contato com a natureza, seja com plantas, ou com a iluminação natural do sol, a ventilação, e também através de elementos naturais, alusivos à natureza, como pedra, madeira, entre outros. Agora o assunto da biofilia agora está em alta, né? Ele é um assunto que se popularizou, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? É uma coisa que vai ser cada vez mais utilizada nos projetos. Os projetos lá fora já utilizam bastante. E aqui no Brasil também vão ser mais comuns os projetos, tanto residenciais, comerciais, lojas, as cidades mesmo, espaços de saúde, porque tem muitos estudos em cima disso que comprovam como que uma arquitetura biofílica faz bem para o ser humano, melhora a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas que frequentam o ambiente biofílico, né? Não podia ser diferente, né? Eu acho que essa conexão, né, como a gente diz no início do programa, de trazer a natureza para dentro das casas, né, traz a qualidade de vida. A gente até estava conversando nos bastidores do programa sobre... nós já tínhamos isso, né? Sim. Na verdade, tínhamos isso, muitos na infância, muitos, né, em um período de vida, e ao longo do tempo meio que se distanciou um pouco isso por conta do progresso, da tecnologia, do crescimento, e agora a gente se pega falando de um assunto que é tão delicioso de falar, tão importante para a vida das pessoas, e ao mesmo tempo não faz muito sentido com a conexão lá de trás. A gente comentou isso, né, o Gabi? Na verdade, essa questão da natureza, ela está praticamente no DNA humano, né? Sim. Porque se você pensar que a raça humana tem cerca de 200 mil anos e as cidades têm só cerca de 6 mil anos, sendo que até a década de 50, mais ou menos, a gente vivia muito em função ainda da agricultura. Então, as cidades urbanizadas, como a gente vê hoje, são uma coisa muito moderna e é uma novidade muito grande para o cérebro humano, sim, que está acostumado com um convívio muito intenso com a natureza em praticamente toda a história da humanidade, né? Sim. Eu vi que o escritório de vocês, que é a Toca do Arquiteto, vocês trabalham muito forte essa questão da arquitetura biofílica, né? Sim. Vocês têm uma paixão, né, Igor? Você também, né, Gabi, com isso. Como que é isso para vocês, como profissionais da arquitetura, poder trazer isso para as pessoas, tanto
nas residências, né? No ambiente de trabalho comercial para a saúde, que vem crescendo essa tendência aí, né? Então, até pela nossa formação profissional, assim, né, ambos começamos a trabalhar em um escritório de paisagismo. Então, desde o início da nossa profissão, a gente começou a trabalhar com plantas, com elementos naturais. Então, a gente começou a aprendeu daí a trabalhar com elas, né, e qual a importância que elas têm dentro de um projeto. Então, quando a gente fala da biofilia, logicamente, a primeira coisa que vem na mente das pessoas são as plantas. Mas a biofilia vai além das plantas, dos jardins, das paredes verdes, dos telhados jardins, que são importantes também, eles fazem parte da biofilia. Mas a biofilia vai além disso, né? Ela vai afetar todos os órgãos dos sentidos nossos, né? Até porque ela está dentro da neuroarquitetura, que a gente chama, né? A neuroarquitetura é a ciência que trabalha os órgãos do sentido, né? O sistema nervoso nosso. Sim. Então, a neuroarquitetura ela trabalha como nós sentimos a arquitetura no sentido de um ambiente construído, como nós percebemos o mundo, né? Então, quando a gente fala da biofilia, ela está dentro da neuroarquitetura, né? Então, quando a gente fala da biofilia, a gente também está falando, por exemplo, da luz do sol, a importância que a luz do sol tem. A gente está falando, por exemplo, de um barulho da água, os sons dos pássaros. A gente está falando de uma planta que tem algum perfume. A gente está falando da ventilação. Então, a gente está falando de vários elementos naturais, além de materiais também, né, como a madeira, a pedra, elementos naturais, que também trazem esse bem-estar e os benefícios que a biofilia traz, né? Muito legal. Pessoal de casa, olha só que bacana, eu estou recebendo a Gabi Pacheco e o Igor Quelho, e o nosso assunto é arquitetura biofílica. E esses dois profissionais têm muito assunto bacana para vocês conferirem aí de casa. Então, não perde nada aí, vai anotando, porque vai fazer muito sentido, né, Gabi? Para os projetos, para os profissionais, para os estudantes de arquitetura, e anotando aí, que tem muita coisa boa vocês poder compartilhar com a gente aqui. No ambiente corporativo, a arquitetura biofílica ela está também sendo procurada mais pelas empresas também, Gabi? Sim, porque na verdade tem comprovação científica já de que a neuroarquitetura, né, de que a biofilia ela aumenta a concentração, diminui o estresse, aumenta a produtividade, a criatividade e tem, inclusive, menos faltas no trabalho em ambientes em que os funcionários têm mais contato com a natureza, tem menos pessoas doentes. Então, isso é de interesse de todos, né? Seja dos empregadores que dos funcionários. Então, tem algumas grandes empresas que já estão se atentando para isso e já estão fazendo o uso desses recursos em seus escritórios para aumentar até o tempo de permanência dos funcionários ali, porque um ambiente mais agradável, as pessoas desejam permanecer mais tempo neles e isso é bom para você todos. tem um exemplo também, né, desses escritórios grandes, né, que estudaram muito essa questão da neuroarquitetura, né? Por exemplo, o Google, o escritório do Meta, né, que trabalha Facebook, Instagram. Tem uma série de escritórios que entenderam a importância da neuroarquitetura e da biofilia e adotaram ambientes ricos, não só na parte das espécies vegetais, mas também criando espaços de lazer, de descanso para os usuários, para os funcionários dele. E isso é muito importante, porque o funcionário que descansa a mente, consegue relaxar, ele consegue voltar para o trabalho e produzir muito mais, ser muito mais criativo, muito mais produtivo. Então, a empresa tem que entender que esse investimento dá muito retorno para ela, tanto em escritórios, em empresas, em lojas. Eu te ouvindo falar, Igor, eu fico viajando aqui, gente. Porque é tão bacana a gente discutir um tema que no mundo empresarial muitos não dão, eu não diria que não devido valor, falta de conhecimento muitas das vezes, né? Sim, sim. E às vezes você está se matando aí por um resultado melhor na empresa, na indústria, no escritório, e aí a gente vem com um assunto que faz todo o sentido do mundo, né? Porque não tem como você estar num ambiente agradável, aconchegante,
com essa aproximação da natureza junto, né? Como que seria a sua produtividade? Faz muito sentido isso Roger, para quem investe. tem até essa questão dessa geração que eles falam, geração Yuppie, né, da década de 80, mais ou menos, né, que essa geração muito focada no trabalho, aqueles workaholics, né, que pessoa que comia na frente do computador, num ambiente fechado, sem iluminação natural direito, com a ventilação através de um ar-condicionado. Então, assim, se provou que ao longo do tempo essas pessoas adoeceram, né? Ficaram com mais estresse, mais ansiedade, uma série de problemas que trouxe esse tipo de ambiente de trabalho, né? Então, é uma necessidade essa mudança. Então, assim, as novas gerações agora já estão muito mais preocupadas em escolher um lugar de trabalho que seja um lugar agradável para você trabalhar. Porque as pessoas passam 8, 9, às vezes horas, até mais horas dentro de um escritório, né? A gente passa às vezes mais tempo dentro de um escritório do que na própria casa. Então é fundamental que você se sinta bem no lugar de trabalho, que você se sinta que seja um lugar prazeroso, agradável, para melhorar inclusive sua produtividade, sua criatividade. Você falando isso, com certeza vocês devem enxergar isso, ver isso como uma super demanda para os próximos anos. Sim, sim. Estamos falando de uma questão de cultura também, né? Sim, Geração, claro. como você falou, por certo, será aí uma crescente gigante para o mercado corporativo também. Sim, também. Com certeza. Na verdade, a gente já começou a perceber bastante essa crescente após a pandemia, né? Porque as pessoas, durante o período da pandemia, foram obrigadas a ficar muito reclusas em casa e começaram, às vezes, a perceber que a casa delas não era um lugar agradável, né? E foi nesse momento que houve um grande êxodo, assim, da capital e das grandes cidades para o interior. Teve, na época, muita procura de gente comprando terreno nas cidades do interior, querendo uma casa, querendo esse contato com a natureza, né? Uma vida mais tranquila, mais qualidade de vida. E então já surgiu aí dessa época e agora eu vejo como uma tendência que não tem mais apesar como ser de não ser um tema novo, né? A biofilia é uma discussão antiga, mas no Brasil ainda demorou um pouco mais para começar a ser falada, né? Você falou que na Grécia, né, tem Hipócrates, cerca de 400 anos antes de Cristo, já teve aquela frase famosa, né, que é: o ser humano adoece à medida em que se afasta da natureza. E ele é considerado o pai da medicina, né? Então, já naquela época, ele já teve essa percepção, né? Mas ainda assim, a história da humanidade caminhou para um outro sentido, né? Com as grandes urbanizações, e a gente só sentiu o impacto disso quando realmente se viu privado desses elementos naturais no dia a dia, né? O Igor, a questão quando a gente fala do projeto na arquitetura biofílica, existe algum público específico que já procura o escritório, procura vocês como profissionais de arquitetura, já direcionando como um pedido que tenha dentro da residência a questão da arquitetura biofílica? E existe algum público específico que faz isso ou não? Na verdade, eu acho que o nosso escritório ele trabalha com biofilia. Esse é um partido do nosso escritório, assim, dos nossos projetos, né, como um todo. Então, a gente até acha esquisito quando vem alguém que fala que não gosta de jardim, que não gosta de planta, que não quer. Então, pra gente, a gente até... Você ouve isso? Sim, já estão várias vezes que querem, ou até numa reforma, né? A gente sempre tenta abrir um canteiro, abrir um jardim, colocar uma floreira, alguma coisa, uma horta, qualquer coisa. E quando a pessoa fala, não pode, não, dá trabalho, eu não gosto de regar planta, eu não cuido de planta. Então, a gente até fica um pouco triste quando a gente escuta coisa dessa, né? Porque a pessoa procurou a gente e nossa história é basicamente Mas a grande maioria nisso. Tem esse interesse, sim. A maioria das pessoas, elas procuram a gente já vendo que o nosso portfólio tem bastante... E eu acho que tem sido uma coisa que as pessoas buscam cada vez mais. Gabi? Eu acredito que sim. Bom, ainda bem, pessoal de casa aí, e tem profissionais preocupados com isso. Porque dependendo, às vezes, dos moradores, né? Sim. Dos futuros moradores, podem ter essa visão. A gente acompanha um pouco também e eu também sinto isso. E às vezes quando você pega um projeto, por exemplo, e o cara quer fazer no projeto tem uma floreira bacana,
Ou seja, o arquiteto pensou em algo para poder trazer isso para dentro da casa e o cara, eu não sei se eu faço a floreira ou eu coloco piso em tudo, por exemplo. Eu imagino que para vocês é um choque isso, assim, até por conta dessa preocupação realmente com essa qualidade que a pessoa está perdendo a oportunidade de ter. Sim. Não é? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai sentir isso, né, Gabi? É que muitas vezes a pessoa não sabe, né, desses Sim. benefícios e não dá o devido valor a esse tipo de Porque projeto. tem uma parte meio inconsciente que tem nessa questão da biofilia, né? Às vezes a gente entra num ambiente, a gente nem sabe por quê, mas a gente tem um bem-estar imediato quando a gente entra num ambiente, né? Que tem muito a ver com o que eu mencionei com relação à neuroarquitetura, né? Que é como nós percebemos o mundo, né? As sensações que a gente tem do mundo, né? Construído, né? Tem até um psicólogo, o Robert Cialdini, que ele escreveu um livro chamado Persuasão, né? Persuasão, em que ele conta um experimento, que ele pega uma pessoa, pega um homem bonito, assim, um modelo, e ele vai em pré-determinados locais e aborda mulheres com o objetivo de pegar o telefone dessas mulheres. Então, esse é um experimento, né? Então, ele vai lá na farmácia, no mercado, e ele recebeu vários nãos e ele recebeu alguns sims. E o que o estudo percebeu é que vários sims que ele recebeu foi num lugar específico, que foi a floricultura. Porque, inconscientemente, as pessoas têm a ideia da floricultura de dar de flor, romantismo, e isso influenciou a decisão das mulheres em dar o telefone para o rapaz. E daí essas moças foram entrevistadas após darem o telefone e perguntaram se elas tinham dado o número de telefone porque estavam na floricultura. E a resposta de todas foi não, eu tive uma decisão consciente de dar meu telefone. Então, é mais uma coisa que mostra como o ambiente ele interfere na nossa felicidade, nossa alegria, na tristeza, no entusiasmo e até na tomada de decisões, de coisas que a gente nem percebe. Então, como o ambiente ele interfere em várias coisas. Aí quando você vê as pesquisas, né, que revelam que o ambiente de trabalho que tem a presença da biofilia, ele tem uma desenvoltura dos trabalhadores, e se não me falha a memória, de 30% a mais do que os que não têm, faz todo sentido. Não é, Igor? Porque você está influenciando. E bacana quando a gente fala disso, que é de uma forma natural, não é verdade? Porque você vê que tomou a decisão natural. Agora você imagine um rendimento dentro de um escritório, dentro de um ambiente de trabalho, onde a decisão do trabalhador é natural. Né? Não é sobre uma ordem, é daquilo que traz essa riqueza, né, da biofilia para os profissionais. Sensacional isso, gente. Que assunto maravilhoso. Ó, pessoal de casa, vai anotando aí, você que é empresário que acompanha a gente, leve em conta a biofilia dentro do seu escritório, dentro do seu ambiente de trabalho. Lógico que nas casas também faz todo sentido pelo bem-estar, de qualidade de vida, né? Mas tudo tem uma conexão muito forte, né, Gabi? Sim, com certeza. Muito bom. O Igor, como que você vê hoje a valorização dos imóveis que tem a presença mais forte ou um projeto mais bem elaborado em relação à arquitetura biofílica? Você acredita que ela agrega valor nesses imóveis que tenha um projeto muito bem elaborado da arquitetura biofílica? Com certeza, eu acredito muito nisso, né? A gente até estava conversando agora há pouco, né, sobre isso, né? Como as construtoras entregam um apartamento cru para as pessoas, uma caixa em branco, né, praticamente, sem piso ou com piso só nas áreas molhadas para conseguir o habite e tal, né? E entregam um apartamento como se fosse uma caixa sem vida, assim, né? Enquanto eles podiam usar muito dessas estratégias da biofilia nos apartamentos. Esses apartamentos são entregues, não só nas áreas comuns do prédio, que eles colocam paisagismo e fazem usam alguns dos conceitos da biofilia, né? Mas até nos apartamentos, que eles podiam colocar alguma floreira, um jardim, ou alguma forma orgânica que remeta a alguma coisa natural, ou alguma coisa que favoreça a iluminação natural em algum ambiente, na sala.
Então, são várias estratégias que podem ser adotadas que com certeza valorizariam muito o imóvel, assim, né? As pessoas que entrarem vão ter uma sensação de bem-estar maior ao visitar um apartamento desse. E vão estar muito mais propensas, obviamente, a comprar, fazer uma oferta num apartamento Então do faz imóvel muito desse. sentido, então, Igor, a arquitetura biofílica nos apartamentos, nos espaços menores também? Sim, claro. A gente pega a parte das casas, né, que a gente pode construir jardins, floreiras, utilizar uma área maior de um espaço verde, mas em locais menores, como apartamentos, também é possível. Você pode fazer uma parede verde, ou se não conseguir fazer uma parede verde, você consegue trabalhar com vasos, com plantas, usar até espelho com plantas para aumentar a quantidade do verde. Você pode trabalhar com a madeira, seja no piso, seja na parede, no teto. Você pode trabalhar com uma iluminação que imita, né, uma iluminação natural, né? Tem agora umas telas tensionadas que dão uma luz mais difusa, que imita uma luz natural, que também trazem benefícios. Então, até elementos que imitam uma natureza, né? Por exemplo, você pode usar uma fotografia, um quadro de natureza, que também isso já traz um bem-estar. Logicamente, a gente tem algumas diferenças, né? Tem as experiências diretas, né, com a natureza, que eles falam, né, que são os elementos naturais, eles trazem um benefício maior. Por exemplo, plantas naturais, com relação a plantas artificiais, as plantas naturais trazem maiores benefícios para o ser humano do que as artificiais. Mas é melhor ter uma planta artificial do que não ter nada, né? Do que ter... Não ter. Então, Sim. assim... Não, Gabi, não faz nem sentido, né? Você não ter um apartamento maravilhoso. Porque quando a gente fala do lar, fala da casa, a gente fala de sonho, né? A gente fala, e sonho é ter a família, que a família tem esse bem-estar, né? De você ter um ambiente de descanso, porque o ambiente de trabalho já, como se diz, né? Trabalho se chama trabalho porque dá trabalho, né? Ou seja, você precisa descansar, precisa repor as energias. E faz muito sentido isso dentro das casas. O Igor comentou dessa questão. Na verdade, eu ia te pedir isso, Igor, para você dar alguma dica para alguém, aí para os nossos telespectadores, em relação ao que pode ser feito num ambiente menor. Você consegue complementar mais alguma coisa, Gabi? Ou é essa linhagem que o Igor falou? Para as pessoas poderem fazer algo mais fácil de fazer, eu diria assim, mas não deixar de ter a questão da biofilia dentro de casa. Bom, acredito que imobiliário que use palha também, né? Até as formas orgânicas também, né? A questão das formas que imitam elementos da natureza, né? Na natureza a gente não tem linhas retas, né? São mais formas orgânicas, curvas. Então, na escolha do mobiliário, né? A escolha do mobiliário, os materiais usados. É. Então, tem uma série de... Sair daquela rigidez, né? Sim. Até em imóveis alugados, né? A pessoa fala assim, não quero mexer muito, né? Porque o imóvel não é meu, tem que depois entregar. Você tem muitas possibilidades, você pode adotar até imóveis alugados, né? Coisas que você pode levar embora. Que ótimo isso. Então tem... Ou seja, o bacana é não deixar de ter, né, Gabi? É importante você ter algo que remeta, que traga o bem para você mesmo, né? Olha, quando a gente vê e a gente percebe claramente que a questão dos projetos da arquitetura biofílica, ela não tem padrão. Eu acredito que tenha, quando eu falo padrão, que eu falo de A a Z. Você pode desde um apartamento pequeno, ou uma casa, uma residência mais popular, eu diria ser mais simples, até os padrões de sim, com certeza. residências, né? E a gente pode falar até em termos macro, assim, pensando até mesmo nas cidades, né? Em parques, em ambientes, assim, que também é considerado arquitetura biofílica, né? Quando a gente pensa no Central Park, por exemplo, no meio de Nova York, isso também é biofilia, né? Até porque existe até uma pesquisa que até é um ambiente que menos... tem uma questão da temperatura, né? É menos calor, é isso? Com certeza. Diminui. Sim, reduz a temperatura. Reduz a temperatura das cidades. Sim. Tem a Se questão você tem ruas, né, com árvores de ambos os lados, o asfalto fica mais fresco. Dentro das casas também, eu vou perguntar uma pergunta mais técnica para vocês, mas quem tem um projeto da arquitetura biofílica dentro das casas,
ele impacta também na questão de consumo de energia? Ou não? Consumo de energia já entra na parte de sustentabilidade mais, né? Tá. Já é uma Tá. área diferente, né? A sustentabilidade, ela pensa mais na questão do meio ambiente, né? Então, ela vai pensar nessa parte da redução do consumo de energia, da captação de água, da redução do consumo de água. Tá. Daí tem aquela parte do reaproveitamento de águas pluviais, né? Você faz uma captação dessa água de chuva para reaproveitar para molhar jardim, por exemplo. Então, ela tem algumas estratégias que são iguais até com a biofilia, né? Porque os dois, por exemplo, valorizam muito a questão da ventilação natural, do sol, da por exemplo, iluminação você ter natural. o teto jardim, né? Que é uma das formas de você refrescar mais o interior dos ambientes e assim reduzir a necessidade de ar-condicionado, esse tipo de coisa. É um mecanismo É que eu não soube te perguntar, mas esse é o sentido. De se perguntar em relação a você ter paredes verticais se você ou tem tetos também, vivos, né? Por exemplo, a ventilação cruzada também, que é uma questão que ventila muito mais o ambiente, acaba reduzindo a necessidade de ventiladores, ar-condicionado, esse tipo de coisa também são essa ventilação mecânica, né? Você fazer aberturas paralelas, né? Então favoreça a circulação do ar, né? Ele leva o ar quente embora, refresca o ambiente, diminui a temperatura. Ou uma abertura em cima, né? Porque o ar quente tende ele a sobe, subir. né? Então tem várias estratégias Sensacional, gente. Ou seja, é amplo. Gente, olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta porque o assunto aqui vai longe. Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortaios, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui no Construarc TV. Gostaria aqui de agradecer ao nosso patrocinador oficial aqui, que é a Elevare Acabamentos, e também agradecer ao nosso apoiador, que é o Móveis Casa Verde. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte aqui com a gente. E você que está precisando comprar móveis bacanas de decoração, passa lá no Móveis Casa Verde. Tem muita coisa bacana lá e você vai se surpreender. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, que é a arquitetura biofílica, que está sensacional. Muita coisa bacana, relevante. E eu gostaria de perguntar para vocês como que como que vocês pensam nos projetos de arquitetura biofílica dentro do Toca Arquitetos? Então, tem vários critérios que a gente avalia quando a gente vai começar um projeto de arquitetura, né? Falando de residencial. A primeira coisa é a topografia do terreno, né? Sim. A gente procura sempre uma forma de mexer o mínimo possível no terreno, aproveitar ao máximo esse terreno, mas ao mesmo tempo que a casa tenha um bom aproveitamento, seja funcional, né? Uma outra questão que a gente avalia é a insolação. Esse é um dos primeiros elementos também, porque a gente vai implantar a casa conforme a orientação solar, então os quartos têm que ter determinado posicionamento. A questão da ventilação também é alguma coisa que nós consideramos, né? A questão da insolação, né? A gente sempre gosta de colocar os quartos voltados para o leste, né? As aberturas, né? Que é onde recebe o sol da manhã, que é o sol mais saudável, né? A questão das áreas de serviço, a gente coloca mais para o sul, porque não tem tanta essa necessidade da iluminação direta. Nós gostamos bastante também da parte de trabalhar a parte das aberturas,
Então, Valorizando as valorizando vistas. bastante essa questão da ventilação, da iluminação e também essa integração com os jardins, né? Então, nos nossos projetos a gente costuma fazer bastante a gente gosta dessa mescla que a gente chama, né? Que a gente, quando abre o pano de vidro, as janelas da sala ou algum ambiente, ele se integra com o jardim, com a área externa, né? Então, você até fica um pouco confuso o que é parte interna, o que é parte externa. Então, a gente gosta dessa mescla, assim, né? De Sim. você morar numa casa, tem esse grande benefício de você poder ter um jardim, ter esse contato com o verde e com esses elementos naturais, assim. Então, isso é uma... A gente gosta também de criar casas em que o protagonista é a própria natureza Sim. mesmo, né? Então, casas que abracem a natureza, às vezes com uma planta em U, com um jardim central, ou às vezes em L, também se voltando para um jardim, com várias aberturas se voltando para esse jardim. Sempre que a gente vai começar um projeto novo, a gente faz uma visita ao terreno, não apenas tendo em mãos o levantamento topográfico, que é o material necessário, mas também a gente gosta de ir pessoalmente no terreno e ter a nossa própria percepção de quais são as vistas mais interessantes a serem valorizadas, para tirar o máximo potencial daquela implantação específica. Cada projeto é único, né? Bacana. E você tem uma vista de uma natureza para você poder contemplar. Acho que para vocês, quando vocês encontram um terreno que você consegue ter maior conexão, é bacana, não é? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, quando a gente tem assim, essa oportunidade, quando o entorno já ajuda. Já ajuda, né? Ele faz emoldura, a gente só favorece a vista, né? A gente só nosso trabalho é atrapalhar o menos possível, né? A natureza que já tá lá, já tá bonita, a gente não precisa, só precisa valorizar, né? Valorizá-la, né? E fazer com que as pessoas a vejam, né? E as fachadas, gente? As fachadas também com jardim verde, ou seja, ajudam também a contribuir, tanto o residencial quanto prédios, na questão térmica? Ajuda, sim. A parte do telhado jardim é uma solução muito interessante. Você consegue fazer uns terraço, né? Você consegue aproveitar tanto para você criar um espaço em cima de um telhado, você consegue fazer um espaço de permanência, uma praça em cima de um telhado, que aparentemente só teria uma telha, né? Então você faz um telhado de jardim, você consegue trazer plantas que conseguem até cair assim, né? Fazer umas árvores, umas plantas pendentes, né? Que conseguem cair assim, que fazem tipo de uma cortina, né? Que fica bonito assim também. Legal. E, claro, tem essa parte do conforto, né? O conforto térmico, né? E acústico que uma cobertura verde traz, né? Que tem uma camada de terra, um substrato, que isso protege muito, diminui bastante a temperatura interna do... Mesma coisa com os jardins verticais, né? Posicionados nas paredes. Que diminuem bem também a questão da temperatura. Em relação a custo de obra ou de projeto, quando parte para a questão da arquitetura biofílica, ele custa muito mais? Ou como é que funciona? Para as pessoas saberem de casa como é que é essa referência. Na verdade, não, porque, na verdade, essa questão da arquitetura biofílica, ela é muito mais do olhar do profissional, porque o projeto vai existir de qualquer forma, Perfeito. O custo da obra vai ser praticamente o mesmo, se você falar de uma metragem semelhante, porém o olhar do arquiteto é que é diferente, é treinado para esse tipo de coisa, onde ele vai posicionar as aberturas, onde ele vai posicionar os jardins, de que forma ele vai conectar um ambiente com o outro, é isso que acaba fazendo toda a diferença, né? Então, na verdade, não existe uma questão adicional de custo, existe a necessidade de se escolher o profissional que tem esse olhar. Até porque o projeto, ele não pode só, por exemplo, vou colocar plantas, então já fiz meu ambiente biofílico. Não é bem assim, né? A gente tem que conversar, os ambientes têm que estar integrados e ter uma conversa entre os ambientes, né? Então não adianta só você pegar na sala, coloquei 2 vasos, pronto, meu ambiente agora já é biofílico. Não é bem assim, a gente tem que trabalhar uma série de outros fatores para que o projeto seja coeso, né? Então os ambientes têm que estar conectados, né? Sim. Com essa mesma linguagem, né? Uhum. Pessoal de casa, olha só, você quer saber mais sobre projeto, e sobre a questão da arquitetura biofílica, toca do Arquitetos aqui. Ela não poderia deixar de falar, tá, gente? Vocês são especialistas no assunto e é lógico que não é todo mundo que está preparado
para poder fazer um projeto com essa visão e faz todo sentido para as pessoas. Vocês acreditam que existe alguma forma de incentivar os demais arquitetos a começarem a olhar mais para a arquitetura biofílica? Olha, eu acho que já está acontecendo um movimento nesse Já? sentido, né? A gente percebe já os escritórios, tanto de interiores como de arquitetura, com um movimento muito maior em querer estabelecer essas conexões com a natureza ou com a neuroarquitetura, né? De elementos que trazem um maior bem-estar ao usuário do ambiente, né? Então, a gente está vendo espaços muito mais abertos, muito mais integrados, os ambientes estão sendo muito mais pensados para o usuário. Então, eu estou vendo um movimento grande nesse sentido, sim, de favorecer mais a iluminação natural do que a iluminação artificial. E eu acredito assim que uma mudança ela acontece pelo amor ou pela dor, né? Então, aqueles que não fizerem isso porque gostam, tal, os dados estão aí, mostram que a nossa sociedade está cada vez mais doente. A gente tem enfrentado muitos problemas de ordem de saúde mental, né? 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Então, assim, o adoecimento das pessoas revela cada vez mais a necessidade dessa reconexão. Daqui a pouco não vai ser nenhuma questão de escolha mais, vai ser realmente uma necessidade. Não só das casas, das cidades também, né? Porque as cidades, Sim. elas meio que se deram as costas um pouco para a natureza, né? Você vê as cidades, até as cidades grandes, assim, a gente tem a natureza que tem nas cidades é uma natureza meio simulada, né? Nessas praças, parques, é quase que uma simulação de natureza que eles fazem ali nessas. Não é uma natureza. É tudo muito contido. É muito contido, muito. Escasso. Escasso, exatamente. Ô Gabi, você sabe que esses dias eu vi uma imagem no Instagram que chamou muita atenção e eu pensei muito nisso, sabe? É uma casinha no meio de uma mata. E aí tinha uma frase embaixo, se não me falha a memória, esse é o novo luxo. Ah, sim. É verdade. Né? Você vê o que é uma referência, né, para a sociedade entender o quanto que é importante a conexão com a natureza. Trazer isso, né, quando você fala, raramente você vê uma pessoa hoje de uma família, se a gente, nós três aqui, se a gente começar a falar e a gente perguntar se tem alguém ou conhece alguém da família que está fazendo terapia, alguém vai ter. Vai. Tomando algum ansiolítico, tomando algum medicamento. Se a gente for no estúdio aqui, então, a galera aqui, ó, o pessoal já olhou aqui, tem mais alguém fazendo terapia, tá, gente? Então, olha só que às vezes não, isso é fato, né? Você ter esse remédio, que eu diria. Entende, sabe, Gabi? É muito mais do que, às vezes, você trazer uma solução de arquitetura, na verdade, é um remédio, muitas vezes, para muitas pessoas doentes, de uma forma nobre, de uma forma que vai mudar o lar de umas pessoas e mudar a vida, né? Da qualidade de vida através da biofilia, né? Que Exatamente. Bacana esse assunto, gente. Até a questão de ambientes de saúde, né? Hospitais, clínicas, né? Tem vários testes científicos que comprovam, né? Que mostram que pacientes, por exemplo, que tinham uma vista para uma janela, que tinha um verde, eles se recuperavam muito mais rápido do que os pacientes que tinham uma vista para um prédio ou uma janela que não tinha uma vista interessante, né? Então, você repara que esses hospitais agora estão investindo bastante nisso, nessa questão da natureza integrada à recuperação do paciente, né? E traz benefícios tremendos, né, na recuperação. Pacientes se recuperam mais rápido, tomam menos remédio para dor. Sentem menos dor. Sentem menos dores, vão embora mais rápido para casa. Então, assim, são testes que são feitos na mente humana, né? Como a nossa mente humana reage a esses ambientes, né? E como esses benefícios estão aí, são prova viva, né? Então não tem... Prova disso que as pessoas de mais tempo... Você fez um comentário, né, Gabi? Que essa crescente através da arquitetura e biofilia foi em 2007. Fala um pouco pra gente como é que você vê isso. Que até 2007 era a menor parte da população mundial que vivia nas cidades. Só a partir de 2007 é que a maioria da população mundial vive em centros urbanos. Então, para você ver como é uma coisa muito recente ainda, né? Até 1950, 2/3 da população vivia em áreas rurais, em áreas selvagens, rurais, 2/3 da população. Então,
1950, né, a gente está falando. Então, como você diz, né, a população, os humanos estão aí há 200 mil anos. Então, quer dizer, a nossa vida inteira, né, a nossa evolução inteira foi feita em contato com a natureza. Foi mais recentemente que a gente virou as costas para a natureza e começou a morar em cidades. E agora a gente tem uma porcentagem de 90% que a gente passa do tempo em locais fechados. Da casa para o trabalho, do trabalho para uma academia, da academia para um shopping. A gente fica de lugares fechados em lugares fechados, sem contato com a natureza mais. Então, cadê a conexão? Exatamente. Né? Então, a conexão tem que ser feita nesses ambientes. Tem que ser feita no local de trabalho, na casa, na academia, nos shoppings, nessas áreas, onde as pessoas dessas grandes metrópoles estão utilizando, né? Porque isso é um caminho sem volta. A tecnologia está aí, a gente não tem como regredir com relação a isso. A gente tem que aprender a como vai viver com isso daqui para frente, né? Então, a gente tem que aprender a viver nas cidades de uma forma melhor, mais saudável, com mais bem-estar, né? Então, isso que a gente se preocupa, né? É macro isso, né? É macro. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com esse assunto sensacional. Não perde, tá? Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortiles, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. E estamos de volta aqui no Construarc TV e eu gostaria de saber com você de casa se você está curioso ou curiosa aí com o quadro Banheiro dos Sonhos. Ele está acontecendo, viu, pessoal? Está acontecendo. Nós tivemos aqui uma reunião com a equipe técnica e com os parceiros aqui e apoiadores, né? Que vão participar com a gente na reforma desse Banheiro dos Sonhos. Vocês querem um spoiler desses acontecimentos aí? A nossa ideia para o Banheiros dos Sonhos já é colocar uma Alexa lá. E sabe por que é tão legal? Todo mundo gosta de virar um melhor cantor, todo mundo se acha um Fred Mercury, uma Elis Regina. E cada pessoa vai ter a sua playlist favorita tocando na hora do banho. Isso vai ser sensacional. Outro ponto muito bacana é que quando a gente acorda, será que tá frio? Será que tá calor? O que eu vou vestir? Vai chover ou não vai chover? Basta perguntar para a Alexa e ela vai te dar todas as dicas para você começar com um dia excelente. No Banheiro dos Sonhos, nós optamos por um material claro, com durabilidade, claro, trazendo sofisticação e um conforto para a família, né? Eles pediram também uma cuba esculpida. Vamos trazer uma cuba esculpida com a tampa removível para facilitar a vida da esposa na hora da limpeza e, claro, um nicho para trazer aquela organização, vai ficar perfeito. E olha só, pessoal, o Daniel e a Tatiane já foram fazer uma visita lá na Elevare e aprovaram tudo e já tem projeto, e o projeto já está aprovado e ficou lindíssimo. Mas para que você saiba como é que ficou, olha só, vocês precisam continuar nos acompanhando. Inscreve lá no nosso canal, Construarc TV lá no YouTube, nos siga nas redes sociais e dá uma acompanhada aí como que foi essa visita deles lá na Elevare. Pessoal, vamos voltar aqui com o Igor e com a Gabi, são especialistas em arquitetura biofílica.
um programa de hoje fenomenal. Quanto assunto relevante aqui no programa que a Gabi e também o Igor trouxeram para a gente, para você empresário, para você empreendedor, para você investidor. Não assiste o nosso programa aí, vocês vão adorar. Ô Igor, como que pode ser, ou como que é a presença da arquitetura biofílica nos grandes centros, nas cidades, enfim, nas metrópoles? Então, a questão das grandes cidades, né? As cidades, elas não foram, principalmente falando aqui de questão de Brasil, né? As cidades não foram muito bem pensadas na questão urbanística, né? Então, por exemplo, as áreas verdes, elas basicamente foram reduzidas a um espaço minúsculo. Os rios, a maioria das vezes, são canalizados, o que dificulta o escoamento da água, também a água da chuva. Então, por isso que acontece agora, todo ano, no verão, acontece esses problemas com enchente, com inundações, com desbarrancando casas. Então, todo ano a gente tem esses mesmos problemas porque a cidade não está preparada para esses tipos de situação que acontece em dezembro, janeiro, fevereiro, que é esse aumento da água de chuva, né? Aumento pluviométrico, né? Então, o que a gente tem que fazer é preservar mais os rios, valorizar mais os rios, trabalhar mais com as encostas dele, trabalhar com um perímetro maior de uma área verde que pudesse captar melhor essa água, trabalhar com bolsões de água para captar também essa água. Então, assim, é uma série de situações que teriam que ser feitas nas cidades, mas que, devido ao urbanismo desenfreado que teve, sem planejamento, atualmente fica muito caro fazer isso. Então, os prefeitos não querem fazer isso porque não é uma obra que vai trazer grandes visibilidade ou até votos para ele, né? Então, é uma situação complexa da cidade, assim, que tem que ser pensada caso a caso. Mas, assim, a gente tem que pensar mais nesse assunto, com certeza. Tem que ter trabalhos mais de urbanistas, paisagistas, juntos das prefeituras, dentro do planejamento urbano das cidades, para que a gente evite problemas maiores, como as enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, que foram aquelas tragédias que tiveram. Então, a gente tem que evitar ao máximo esse tipo de tragédias que acontecem. Agora, recente, Balneário Camboriú passou por isso. Aliás, e detalhe, né, gente? Isso não é recente, né? Já tiveram outros problemas lá. Você acredita, Gabi, que os órgãos públicos, os gestores públicos, eles precisavam ter um pouquinho mais de olhar para a arquitetura biofílica e envolve tudo isso? Faz muito sentido, não faz? Sim, com certeza. Eu acho que os arquitetos têm que ser parte do desenvolvimento das cidades, né? São aqueles que estudaram para isso e como o Igor estava dizendo, as cidades muitas vezes foram crescendo de maneira absolutamente desordenada, assim. E eu acho que essas situações como enchentes, entre outros problemas, né, que até o próprio aquecimento global, uma série de coisas que acontecem, são muito porque a gente, enquanto raça humana, a gente tem a sensação de que a gente pode dominar a natureza de alguma forma, assim, né? E não se vê como, na verdade, pertencentes a ela, né? E é interessante sempre lembrar que a natureza não precisa de nós. O que a gente destrói, ela reconstrói. Se a gente não tiver mais aqui, tudo bem. Agora, a gente precisa dela. Ela não precisa de nós. Nós é que precisamos dela. Nós fazemos parte dela, né? Ela está no DNA nosso, né? É a natureza, né? Nós é que fazemos parte. Nós somos animais, né? Somos animais. É verdade. Nós fazemos parte da natureza. O Daniel, me perdoe. O Igor, eu queria dar reforçar com você, a gente dá mais uma reforçada em relação aos projetos de arquitetura biofílica para o mercado corporativo. Porque me chamou muita atenção quando você abordou esse assunto, que confesso que eu não tinha esse olhar. Dá para falar mais um pouquinho sobre o que é possível com a arquitetura biofílica para o mercado corporativo? Tem várias soluções muito interessantes para o mercado imobiliário. Tem uns exemplos do WeWork, que é um escritório hub que tem, né, multidisciplinar lá em São Paulo, eles têm várias unidades, eles trabalham bastante essa questão da biofilia nos projetos deles. Então, assim, desde, por exemplo, ideias como usar um carpete que imita uma pedra com musgo, que remete já a uma questão natural,
ou até mesmo utilizar nas paredes a questão do musgo, que é uma ideia interessante até do ponto de vista que a manutenção dela é baixíssima, ela dura vários anos e dá o aspecto verde, como se fosse uma parede verde mesmo. Então, você tem a questão das plantas também naturais ou artificiais, dependendo do espaço que você tem. A questão desse espaço que eu mencionei anteriormente, espaços de descanso para os usuários, de um espaço para repouso mesmo, para a pessoa aliviar os pensamentos do trabalho, o estresse do trabalho. Então, para a pessoa, ou seja, ver uma TV, às vezes a pessoa põe até videogame, ou faz um cafezinho, para a pessoa realmente relaxar nesse espaço. Isso para os ambientes corporativos é muito importante. A pessoa ter um espaço que ela consiga relaxar, que ela consiga descansar a mente dela. Isso gera um bem-estar e quando ela volta a trabalhar muito mais feliz, muito mais disposta, com mais ideias, mais proativa. Então, isso é muito legal. Então, a pessoa... Tem até a questão da temperatura da iluminação também, né? Temperatura? Da iluminação. Sim. Porque até mesmo a questão da iluminação pode influenciar, porque a luz fria, que geralmente, a luz branca, né? Que é mais usada assim, em hospitais, escritórios, ela deixa as pessoas muito mais alertas para lugares assim de concentração. Enquanto que a luz amarela, ela promove tranquilidade, descanso. Então, ela em traz mais casa, conforto, por exemplo... Né? E em alguns outros lugares onde a gente deseja essa atmosfera um pouco mais relaxante, um pouco menos tensa, a gente usa a temperatura amarela na iluminação. Gente, eu estou encantado com esse assunto, porque a gente remete muito para o mercado, para a realidade empresarial, né? E quando você fala de todo esse bem-estar que você pode trazer para as pessoas, é uma correlação com produtividade, que é o que se cobra. Afinal de contas, é isso. E é como a gente falou no bloco anterior, não é uma cobrança forçada, é natural esse rendimento, né, esse crescimento. O cheiro também influencia? Também. Influencia bastante também. Uma outra solução que é muito prática, né, uma mais popular também, né, da biofilia, é usar madeira, né? A madeira tem o aspecto natural da madeira, mas o que encarece é o preço da madeira natural, é mais caro. Mas, atualmente, no mercado, os materiais, a gente tem muitos que imitam a madeira, até na textura, não só na aparência, como na textura também. Desde porcelanatos até madeira vinílicos, plástica, né? Tem uma série até vinílico, exatamente, até vinílico. Você pode colocar... mesmo alumínio, que imita madeira, tudo. Então, você pode colocar no piso, na parede, até no teto. Então, a madeira, ela é popular porque ela traz esse conforto. Ela tem dados também que comprovam que ela traz uma diminuição também no estresse quando você está em contato com a madeira. Então, ela é uma solução também bem prática também, né, para usar em ambientes corporativos ou até residenciais também. Muito bom, muito bom. Gabi, a arquitetura biofílica é tendência? Eu não acho que essa seja a palavra que melhor descreve, porque quando a gente fala em tendência, a gente fala em algo que tende a ser passageiro, como uma coisa que está em moda e que depois vai cair em desuso depois de um determinado tempo. Eu acho que a questão da biofilia ligada à arquitetura está mais como uma mudança de pensamento, uma mudança na forma de se fazer a arquitetura e que é definitiva. Eu acho que é irreversível. Então, é uma coisa que daqui para diante é certa, que vai estar cada vez mais presente nos projetos. É diferente do que a gente estava mencionando, uma casa-cor, por exemplo, né, que você vê vários ambientes que mostram as tendências, né, da decoração, mobiliário, cores, de peças. A biofilia, acho que ela foge disso, ela não é uma tendência, algo que está na moda, vai ficar um tempo e depois vai cair em desuso. A palavra pode ser que esteja na moda, depois não vão usar mais esse termo biofilia. Mas essa conexão do homem com a natureza, com os elementos naturais, isso não tem volta. Isso é uma coisa que vai ficar para sempre, que é uma coisa que o homem veio da natureza, ele depende da natureza, ele tem essa relação intrínseca com a natureza, né? Então, isso não vai mudar nunca. Muito legal, gente. Muito legal. O assunto aqui, gente, está maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente precisa encerrar esse programa com muita dor no meu coração, porque eu gostaria de perguntar mais coisas, mas nós não temos mais tempo. Queria agradecer muito, viu, Gabi, a sua presença, a presença do Igor aqui também. Eu que agradeço o convite. Poderem compartilhar
com todos os nossos telespectadores e profissionais que nos acompanham da arquitetura, da construção. A gente tem trazido bastante assunto relevante, e esse assunto que vocês abordaram aqui, que é a arquitetura biofílica, que é a especialização de vocês, são especialistas nisso, poder contribuir com a gente. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Obrigado, Roger, foi um prazer. Muito bom. Deixa o Instagram lá do escritório, Gabi, pessoal de casa poder fazer contato com vocês, saber mais do trabalho que a Toca do Arquiteto faz, que é sensacional. Nosso Instagram, o nome do nosso escritório é Toca do Arquiteto. Então, quem tiver interesse em saber mais, pode nos seguir lá. Se quiser trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem, que a gente vai ficar muito feliz em conversar. Pessoal de casa, quer participar do ConstruArq TV? Entre em contato com a nossa produção através do nosso Instagram, que está aparecendo aqui, ó. E a nossa produção vai te retornar. E é com todo carinho, você quer ser um apoiador, quer ser um patrocinador do ConstruArq TV, entre em contato com a gente aqui. Será um prazer ter vocês aqui junto com a gente. E nós também, nesse episódio, é o último episódio da primeira temporada do ConstruArq TV. Mas eu posso adiantar para vocês que nós teremos a segunda temporada. E que vem repletas de novidades, assim como muitos de vocês têm nos pedido muito assunto, muito conteúdo bacana. E é muito bacana saber que vocês estão nos acompanhando, estão aprovando o ConstruArq TV. E esse episódio estamos encerrando no dia de hoje. E a gente se vê aí na segunda temporada. Tchau!